Olá, hoje nós vamos falar do 9º capítulo do Paulo Estevão, segunda parte, em que a gente vê a viagem de Paulo até Roma, né? Ele está indo preso, o centurião ou guarda romano que é responsável por ele se chama Júlio, a gente vê também as transformações deste personagem, e está acompanhando ele Lucas, Aristarco e Timóteo. Bom, há um determinado ponto da viagem em que o tempo está muito ruim, né? Ventos, chuvas, e Paulo, observando o tempo e sentindo uma intuição, sugere, né, ao guarda que cuida dele, levar até o comandante a opção deles pararem numa ilha ali próxima, chamada Calói Limenes, até que passasse esse temporal. Mas o comandante, né, que não está tocado por Paulo, não o conhece, acha um absurdo, acha que ali tem um plano de fuga, nega, imagina, né, de jeito nenhum. Segue o plano de viagem e durante 2 dias o tempo melhora, né? O Júlio chega até a pensar, acho que tá tudo bem, vai dar certo aí a viagem, não precisávamos ter parado mesmo, mas aí, depois de 2 dias, vem um temporal imenso, um vento muito forte, tanto que Emmanuel chama de furacão. E essa tempestade, né, essa condição atmosférica horrorosa dura 2 semanas. Então, quando ela começa, as pessoas já olham para Paulo assim, ele sabia, ele avisou, né? E aí Paulo aproveita desse tempo para consolar, para ajudar, porque as pessoas passam muito mal de enjoo, algumas pessoas se machucam, é necessário eliminar toda a carga, né, desse navio. Ele é um navio grande, tem muita gente, mas ele também tem um excesso de carga, né? E aí Paulo, em alguns momentos, vai aproveitando para conversar com as pessoas, para fazer falas públicas que ajudam a dar sentido. E a gente vê o quanto Paulo usa de metáforas, né? Está muito claro lá nas cartas dele, em vários momentos. E aqui também ele aproveita e falou, a vida, as dificuldades da vida são como essas tormentas que a gente está vivendo. Nós normalmente somos avisados, mas nós ignoramos e aí vem a tormenta. Mas Jesus continua, né, trabalhando junto conosco. Enfim, ele vai fazendo metáforas, vai falando do quanto ali, por ser um navio que está transportando pessoas, prisioneiros, carga, há uma diversidade de, entre aspas, né, categorias de pessoas, pensando na divisão da sociedade daquela época. E ele vai dizer, a dor nos irmana a todos, aqui está todo mundo, né, se abraçando na dor, porque a hora que vai acabando, essas 2 semanas, que o tempo começa a melhorar, eles estão vendo, né, um porto próximo, eles começam, todo mundo se abraça, aquela sensação que não há diferença entre essas pessoas. Então Paulo aproveita esses momentos para falar da profundidade da vida, para evangelizar, né? Quando eles chegam lá na ilha, que é a ilha de Malta, 2 cenas importantes acontecem. A primeira é que está muito frio e Paulo ali, né, para dar o exemplo, já se organiza ali para acender um fogo, e nesse momento ele é picado por uma víbora. E aí ele é muito rápido, né? Ele é picado por ela, mas ele pega ela no ar e joga ela no fogo. E aí fica todo mundo muito assustado, principalmente o pessoal da ilha, porque diz que conhece, né? Sabe que essa víbora é muito venenosa e que as pessoas morrem em questão de horas. Então fica todo mundo ali contando minutos para ele morrer. E eles fazem uma leitura, esse pessoal que vive na ilha, assim, olha, esse moço deve ser um criminoso muito ruim, né? Porque ele se salvou da tormenta do mar para morrer aqui picado por uma víbora. Olha o castigo dos deuses, né? E Paulo reza, se entrega e ainda comenta com Timóteo, né? Não se espanta, não, com essa fala deles. Eu conheço muito bem a opinião do vulgo. O vulgo aqui é no sentido de a massa, o povão que não se diferencia, que não filtra as ideias, né? Que não filtra os acontecimentos e sempre vê só o bem ou o mal de um jeito assim muito simplista ainda. Ele fala, é bem provável que daqui a algumas horas eles me achem um Deus. E é exatamente isso que acontece, porque Paulo não tem nenhuma reação em relação àquela picada, ele não adoece, não acontece nada, é como se não tivesse acontecido a picada. Então ele passa a ser muito admirado e ele, né, vai aproveitando dessas situações para continuar trabalhando pelo Cristo. Bom,
Um guarda, um romano que mora lá na ilha de Malta, quando ouve falar de Paulo, fala: olha, que bom que tem essa pessoa aqui, porque meu pai está muito doente, né? Eu queria que ele fosse lá ver, quem sabe fazer alguma coisa por ele. Paulo vai, como sempre, impõe as mãos, faz uma oração e este senhor se cura. Então fica todo mundo assim muito admirado, e Paulo, nos meses que eles têm que ficar ali, porque eles precisam, né, passar o inverno ali até para conseguir se reorganizar para seguir viagem, Paulo faz a mesma coisa que ele fazia nas viagens em que ele ia quando nós estava preso, né? Ele vai fundando igrejas, vai organizando comunidades para o trabalho, para ajudar as pessoas mais necessitadas, para muitas curas, né? Então, e principalmente para passar o evangelho. Muitas pessoas fazem cópia dos evangelhos e ficam ali aproveitando da presença de Paulo como uma viagem interior de transformação. Aqui eu queria fazer uma reflexão. Quando a gente olha, né, um pouco de longe essa situação. Então, nesses momentos em que nós somos avisados, né, como eles foram, a parar num determinado lugar e não fazemos isso, continuamos, né, fazendo o que nós queremos, o que nós achamos certo, o que a razão diz, desconsiderando a intuição, a espiritualidade maior, ela continua aproveitando os nossos erros para que eles possam ser oportunidades de crescimento também. Ou seja, era para eles terem parado lá em Caloé Limenes, mas eles pararam em Malta, tudo bem, vamos fazer o trabalho em Malta, né? Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente despreza oportunidades, a gente sempre tem novas oportunidades de aprendizado, de fazer o bem e de cumprir a nossa missão. A nossa missão não está restrita num lugar específico, num tempo específico, né? Até porque o conceito de tempo e espaço é muito relativo à nossa visão tão limitada. A espiritualidade maior, né, antenada com os desígnios divinos, tem outros propósitos para nós. Então, conhecer isso, de alguma forma, pode acalmar e abrir novos sentidos para o nosso coração. Mas a gente continua, então, falando da chegada de Paulo lá em Roma, semana que vem.